Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, gente? Olha Tudo só, bom? eu não devolvi as redações para vocês porque eu não tive tempo de corrigir todas, tá bom? Então, para não ficar um com redação e outro sem redação, aí eu preferi corrigir. Amanhã eu vou ter tempo à tarde, aí eu corrijo e envio para vocês por e-mail, tá beleza? E Ok. aí mando meu telefone, qualquer coisa, você me pergunta por WhatsApp, tá beleza? Beleza. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conclusão. E o que geralmente tem numa conclusão? Tá vendo isso aí? Consegue ver? Sim. Tá feio, né? Tá torto, agora que eu vi. Horroroso, desculpa. Vamos lá. Quando você fala em conclusão, o que você pensa? Me fala aí, eu queria que vocês participassem aqui comigo. O que você pensa quando a gente fala, faça uma conclusão para sua redação? Porque a gente sabe que texto dissertativo argumentativo, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza. Na introdução, esse cara, ele tem que ter apresentação, essa apresentação pode ser de analogia, pode ser histórica, de opinião. Além disso, tem que ter uma tese. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de chegar na conclusão é identificar o que é tese. Por isso, eu gostaria muito que vocês escrevessem aí no caderno de vocês, antes da gente chegar lá na conclusão. Por que, Alessandra? A gente não vai falar de conclusão, para que a gente tem que falar de tese agora? Porque o texto todo, ele gira em prol da tese. Então, se a gente não identificar a tese primeiro, não souber identificar a tese, na hora da intervenção, na hora da solução, e no final, obviamente, a gente não consegue fazer, porque tudo gira em torno da tese, certo? A tese é como se fosse o centro das atenções de uma redação. Então, eu coloquei isso aqui para você. O que é tese? Primeiro, vamos lá. Primeiro vocês respondam a minha pergunta. O que significa conclusão para você quando eu pergunto sobre conclusão? Conclusão, Um fechamento de um texto? O fechamento de um texto? Só o fechamento? você centraliza todas as ideias que foi dado no texto. Tipo, não centraliza, mas tipo, meio que dá uma resumida em tudo e fecha o texto com isso e dando uma solução para a tese que você impôs, não é? Sim. Isso aí, na verdade, essa solução, isso é uma invenção do Enem também, né? Porque essa solução, na verdade, ela pode estar no início, está no final, ela pode estar até no meio do texto, tem problema nenhum. E ela pode ainda estar lá no início do texto. Só que no Enem, geralmente, para a gente finalizar bem, a gente opta por deixar no final, certo? E eu também, como professora, entendo que um final com uma sugestão interessante, eu acho que faz o seu final ficar melhor mesmo. E quando a Maria Alice fala fechamento, esse fechamento, ele é muito complexo. Por quê? Para fechar um texto, eu posso simplesmente falar contudo, portanto, todavia, entende-se que isso, isso, isso. Pá, acabou, eu estou fechando, certo? Mas o que tem nessa conclusão? Conclusão, Maria Alice, é algo mais elaborado, mais pensado, mais analisado. Não é simplesmente finalizar e tal. Igual quando eu vou terminar a aula, eu falo assim, então tá, gente, até semana que vem. Tchau, finalizei. Certo? Mas se eu quiser concluir a aula, eu falo, então hoje nós falamos sobre tese, nós falamos sobre proposta de intervenção, a gente falou sobre quais são os tipos de conclusão. Então, na próxima aula faremos isso, isso e isso, e vou me despedir de vocês por aqui. Percebeu? Eu concluí uma aula. Eu não fechei uma aula como eu sempre faço, porque geralmente o Marcos está chegando, aí eu dou tchau rápido, aquela confusão. Então, é diferente finalizar
e concluir, tá bom? Concluir, eu dou um peso a tudo que eu falei. Finalizar, eu só coloco o ponto final e beleza, deixa eu ver. Ah, não falou não, Maria Alice? Desculpa, entendi isso. Podia ter me interrompido, não tem problema. Vamos lá. Então, olha só. Para a gente, então, ir para a conclusão, a gente precisa, então, falar da tese. Tese. O que é a tese? Ó, proposição. Ó, proposição. Aí você fala, o que é proposição? Ato de propor. Aí você fala, o que é propor, Alessandra? O que significa propor alguma coisa? Me ajuda aí. Quero ver o vocabulário de vocês. O que significa propor algo? Oferecer algo? É uma ideia, dar uma ideia, né? Oferecer uma ideia, certo? Propor é quando... Meio que apresentar, sugerir. Sugerir, sim. Apresentar uma ideia nova, sim, pode ser. Então, a tese, ela é sugerir, apresentar uma ideia nova, certo? Algo... O que os concursos estão pedindo? Eles querem que você demonstre que você pensa, certo? Por isso é que tem... Por que a redação geralmente tem um peso maior? Porque ali você vai mostrar se você consegue fazer bem aquele curso ou não. A gente consegue ler isso na redação. Portanto, qual é a sua ideia? O que você pensa sobre esse assunto? Bom, se você teve uma boa ideia aqui e vai defender essa ideia até o final, isso quer dizer que você merece essa vaga aqui. Você merece esse posto nesse curso, porque você vai nos auxiliar a encontrar inúmeras teses de pesquisa, certo? Porque, querendo ou não, vocês vão pesquisar também no ensino médio, certo? Então, é importante que você demonstre ideias e conhecimentos e faça contextualizações, ok? Então, proposição, ato de propor, de fazer, de colocar uma ideia nova, de preferência, que se apresenta ou se expõe para ser defendida em caso de contestação. Por que isso? Porque você, contestação, o que vai te calçar em relação à contestação? O desenvolvimento. Porque é no desenvolvimento que você coloca os seus argumentos. Esses argumentos pautados geralmente em citações, pautado em exemplificações, no caso de vocês, pautado em análise, em porcentagens, enfim. Eu vou ter aqui, ó, uma contestação de quem? Do corretor, da banca que está analisando a sua redação. Então, o tempo todo, a banca vai contestar o que você está falando. Peraí, mas esse menino deu essa ideia aqui, mas ele está realmente defendendo, argumentando isso? Então, presta atenção que a tese, ela vai do início ao fim do seu texto. É melhor até, eu sugiro que quando você pega uma redação, vê lá o tema... Quando você encontrar a sua tese, o que você vai defender dentro daquele tema, é importante que você coloque ele de forma sucinta, resumida, em cima da prova aqui, do rascunho, claro, para você não se esquecer dele em momento nenhum na prova. Portanto, essa é a minha dica. Pega a sua tese, coloca aqui em cima de maneira muito resumida e, a partir daí, você começa a desenvolver o seu texto. Beleza? E aí, a gente tem aqui, ó, contestação. O que é contestar? E contra, né? Não, mas o que esse menino disse não pode ser assim. E algo que possa sustentar, tá? E defender a sua tese em público, porque as pessoas vão perguntar sobre isso. Os corretores, melhor dizendo, vão perguntar sobre isso, eles vão indagar. Eu, quando corrijo uma redação, eu fico, mas por que esse menino falou isso? Qual é a intenção? Aí volto lá, vejo o objetivo, e às vezes demora a entender, mas eu fico ali, ó, durante um tempão, pelo menos uns 20 minutos, para poder conseguir entender o que ele quer dizer. Se eu faço isso, você imagina um corretor, né, que quer encontrar pelo em ovo. Então, cuidado.
Tá bom? Então, verifica se a sua tese, ela pode ser sustentada, ela pode ser defendida quando houver uma contestação. Beleza? Vamos lá. Tese e retomada da tese. Na verdade, a gente está falando aqui de um tipo de prova, né? De um tipo de texto dissertativo argumentativo, ou melhor, da conclusão de um tipo de texto dissertativo argumentativo. Porque a gente vai perceber que a gente tem conclusões diferentes também, certo? Vamos lá. Tese e retomada da tese na proposta de intervenção. Quando eu falo retomada da tese, isso quer dizer que a minha conclusão, ela vai ter que voltar à tese. Lembra que eu falei que conclusão é volta? Lá no início eu cheguei a falar isso, né? Volta à tese. Falei, né? Obrigada, Maria Alice. Volta à tese, mais solução, mas isso pode mudar também, porque a solução não precisa necessariamente estar aqui, mas a gente vai fazer agora com solução, mas fim, ou seja, a conclusão é feita disso. Então, quando eu falo em volta à tese, eu estou falando em retomada da tese, certo? Retomada da tese e uma proposta de intervenção, que é essa solução. Esse é o modelo mais utilizado ultimamente, certo? O que não quer dizer que se você fizer de outra forma, pode estar errado, porque vai ser texto dissertativo argumentativo da mesma maneira. Mas é aí que está o pulo do gato. A gente vai ter que verificar e a gente vai estudar isso em que concurso público, certo? Que vai pedir uma redação e como é que essa redação está sendo pedida. E a partir dali, você é que vai se adequar. Por isso que eu estou falando de maneira genérica e eu vou afunilando depois de acordo com cada concurso, com cada instituição. Tudo bem isso? Está claro para vocês? Eu estou colocando geral e depois a gente vai afunilando. Esse aqui é o geral, mas a instituição tal não usa isso, a outra instituição não usa isso, a outra instituição pede isso, isso e isso. Essa daqui já pede tudo, beleza? Então, a gente vai estudar uma a uma, mas a princípio eu estou dando geral. Beleza. Então, vamos lá. O que significa proposta? Percebam que eu estou falando de forma... Eu coloquei aqui o significado para você literalmente entender o que significa proposta. Ato ou efeito de propor, que é igual a uma sugestão. Então, Alessandra, a proposta de intervenção é uma sugestão? Claro. É uma sugestão que você está dando, mas essa sugestão ela tem que ser pautada em elementos que possam ser comprovados, sustentados, defendidos, ok? Não dá para eu fazer uma sugestão de, qualquer coisa, se a gente continuar com a gripe, se a gente continuar com Covid, a gente vai para Marte. Opa! Estudos da NASA já disseram que a gente consegue ir para Marte? Estudos da NASA já falaram que em algum lugar em algum lugar a gente vai conseguir viver fora da Terra, a gente consegue ter água, consegue ter comida, consegue plantar, consegue ter um ar legal, é muito quente, é muito frio, onde existe isso. Então, por um acaso é sustentável eu falar que a gente qualquer coisa vai para Marte? Lógico que não, certo? Então, tem que ser uma sugestão que seja sustentável. E se contestada, tem que ter argumentos, certo? Algo que seja interessante para você fazer essa colocação no final. Você tem que pensar que o que você for sugerir, alguém vai contestar e você vai ter que, naquele momento, mesmo que você não esteja conversando com essa pessoa, você vai ter que colocar ali, na conclusão, algo que demonstre que aquilo ali é passível de sustentação. Beleza? Eu tô sendo clara? Uhum. Sandra, é tipo, por exemplo, você dá a sua tese, defende ela no seu texto e o leitor tem que ficar tipo, putz, não sei o que perguntar. Tipo isso. É isso aí, tá? Caraca, esse menino fechou tão bem o texto, a gente chama isso de amarrar. Esse menino amarrou tão bem o texto que eu não estou conseguindo aqui encontrar uma brecha para poder contestar
contestar o que ele está falando, porque ele colocou tudo, certo? Você não pode deixar brecha para esse cara começar a te cutucar, sabe? Mesmo que você não esteja perto, mas cutucar o seu texto. Você não pode deixar brecha. Você tem que amarrar esse texto todinho. O que é amarrar? Vocês já viram tricô? Certo? Uhum. O tricô, se você parar para analisar, ele é bem amarradinho. Mesmo que ele tenha ali no meio alguma abertura e tal, mas ele é amarradinho, certo? Se a gente puxar o fio da meada, o final dele, ele vai se desmanchar. O seu texto, ele tem que ser ele tem que ser tão conciso que se o cara for lá no final e puxar, certo? Ele não pode e não vai conseguir desmanchar o seu texto. Por quê? Porque ele está bem amarrado. Deu para entender isso? Essa analogia? Eu consegui. Beleza. Então, vamos lá. Intervenção. Quando eu falo intervenção, ato de intervir. O dicionário fala isso. Pô, ato de intervir, Alessandro, o que significa intervir? Interferir. O que você vai fazer? Eu costumo falar que a gente dá o pitaco, né? Você vai dar o pitaco dentro de um assunto que está todo mundo falando, certo? É como se você estivesse numa mesa redonda, você levanta o dedinho e fala, agora eu quero falar, agora eu vou me colocar e todo mundo vai ter que ouvir porque eu estou certo. Parece arrogância falar isso, mas não é. Quando você fala que você está certo, demonstra que você tem conhecimento sobre o assunto, que você lê, ok? Então, ó, interferir, usar de poder de controle, se você conhece, você tem controle. Por isso que eu bato na mesma tecla em todas as aulas. Leia tudo, leia o que você não gosta, leia o que você goste, pense sobre o assunto, leia, leia, leia. Certo? Então, ó, usar de poder de controle, tomar a palavra. Você já reparou que aqui na sala eu pergunto, e aí, o que vocês acham? O silêncio reina. Às vezes a Maria Alice fala, às vezes o Gabriel fala. Deixa eu ver, tem mais uma pessoa que fala aqui, a Fatal também fala de vez em quando, e o Gabriel às vezes fala no chat, mas você pode reparar que só fala quem tem certeza do que vai falar. Você já notou isso aqui na sala? Isso quer dizer que você, para fazer uma redação e tomar a palavra e sugerir, você tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você vai ser só mais um, esperando que o curso te escolha e não você escolher o curso. Tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui dois exemplos que tem o intervir. E eu quero que vocês me falem qual é a diferença do intervir do texto 1 e do intervir do texto 2. Olha só. Dando apenas ouvidos à sua coragem, que nada dizia, ele absteve-se de intervir. Está errado o nome dele, é Ronar. O presidente russo, segundo o texto, o presidente russo Vladimir Putin pediu ao parlamento russo para anular uma resolução que autorizava Moscou a intervir militarmente na Ucrânia. Jornal de Notícias. Qual é a diferença desse intervir aqui e desse intervir aqui? Agora, só vai tomar a palavra quem tiver conhecimento, o mínimo de conhecimento. Manda a brasa lá. Eu acho que no caso, tipo, do primeiro, ele tá dizendo que ele absteve-se de intervir, ou seja, ele não quis interromper ou não quis se meter no que estava acontecendo. Já no segundo caso, o Vladimir Putin pediu ao parlamento russo para anular a resolução que autorizava Moscou a intervir militarmente na Ucrânia, ou seja, não era para os militares irem lá e se meter na Ucrânia, por exemplo, não era para eles deixarem a Ucrânia de lado. Não é para agir militarmente lá. Pronto, isso. Não é para agir militarmente. Show. Isso quer dizer, a palavra. É bom isso. Um tem que ajudar o outro. É assim que funciona. A gente tem que aprender a trazer o que a gente faz em sala de aula para cá. É assim que funciona. Então, olha só. Aqui, você pode perceber o seguinte.
dando apenas ouvidos à sua coragem. Ele tinha coragem, esse cara? Coitado. Nenhuma. Tanto que ele fala aqui, ó, a coragem dele nada dizia. Se esse cara não tem coragem, é óbvio que ele não vai intervir. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que falar. Ele não tem tomada da palavra, ele não tem poder de controle, ele vai ficar bobolhando, ele não consegue interferir, portanto, ele não tem sugestão, ele não tem intervenção, certo? Agora, esse cara aqui é poderoso, ele sabe o que faz, ele manda e desmanda na Rússia, claro, ele é o presidente. Então, quando ele fala isso, que é para não intervir, ele está falando de poder militar, para não chegar lá, para não ir para lá, certo? Isso daqui, ele resolve falar e intervir, porque ele sabe como fazer isso. Tá vendo a diferença? São duas palavras usadas em contextos diferentes, mas eu quero que você entenda o que significa intervir. Intervir significa se colocar. Se você não sabe o que falar, não leu, não estudou, nunca prestou atenção nas aulas, não sabe o que se colocar, aí, amigo, você vai ficar sem saber o que falar, você vai ficar perdido. Fala, meu Deus, o que eu coloco aqui? Eu não sei que sugestão dá, meu Deus. Por quê? Porque você não conhece. Agora, aqui, ó, ele sabe o que falar. Isso ficou claro? Uhum. Foi, então. Tá. Vamos lá. Gabrielzinho, tá tranquilo aí? Eu tô. Gabriel, o Sam. Eu tô. Então, tá bom. Vamos continuar. Você eu sei que tá, Gabriel Martins. Vamos lá. Então, agora eu já sei o que é tese, eu já sei o que é proposta de intervenção, o que significa, como é que eu faço a intervenção. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é de uma redação que foi nota máxima, que fala assim. Se eu conseguir pegar esse lapisinho aqui, a gente consegue dar aula. Pronto. Olha só a tese. A tese é a seguinte. Claro que tem uma apresentação aqui, tá? Se vocês depois quiserem jogar no Enem, no Enem, se vocês quiserem jogar no Google esse texto, é só jogar aqui um pedacinho dele, que eu acho que você encontra. E tem uma apresentação, ela faz uma apresentação analítica, pessoal mesmo, de opinião, digamos assim, e ela fala o seguinte: com isso, surge a problemática da violência de gênero. Ela está falando do quê quando ela fala em gênero? Ela está falando em... Sexo. Ah, mais masculino e feminino? Em geral. Tá. Mas aí a gente vai ver de que gênero ela está falando, porque ela vai conseguir especificar isso no texto dela. Com isso, surge a problemática da violência de gênero, dessa lógica excludente que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela influência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Presta atenção que a única lei que a gente tem no país relativa a gênero é Maria da Penha. Concordam comigo? Desculpa. Porque a outra, quando fala de homofobia, ela nem tem uma lei específica. Ela entrou na questão do racismo, não foi isso? Do preconceito, tá? Então, a gente nem tem uma lei de gênero nessa questão da homofobia, no caso, tá bom? Se é que vocês me entenderam. Então, ela tá falando aqui de leis que existem. Lei Maria da Penha. Então, ela tá falando de feminicídios, violência feminina e tal. E aí ela retoma a tese. Isso aqui, ó, ela já está onde? Na conclusão.
certo? E aí ela fala o seguinte, conclusão não é volta à tese? Qual é a tese dela? Ela está falando o seguinte, que seja pela influência de lei, seja pela lenta mudança da mentalidade, como isso surge, é uma problemática da violência de gênero, dessa lógica excludente, que o problema do gênero, da violência de gênero é excludente, ligadas, obviamente, à influência das leis, e a mudança da mentalidade social, a lenta mudança da mentalidade social. Então, entende-se, portanto, que a continuidade da violência contra a mulher, ela voltou à tese, retomada da tese. Tá vendo? Da violência, ela não repetiu a mesma coisa que ela colocou lá na introdução. Ela simplesmente veio com outras palavras e demonstrou que o que ela vai concluir ali, a sugestão que ela vai dar, está ligada ao que ela falou lá em cima no primeiro parágrafo, certo? Então, entende-se, portanto, que a continuidade da violência contra a mulher na contemporaneidade é fruto da ainda fraca eficácia das leis e da permanência do machismo como intenso social. Agora, me fala aqui, ela dá alguma solução aqui? Não. Você entende alguma solução aqui? Não. Não, ela não dá nenhuma solução. Ela tem retomada da tese e finaliza. Ela está errada? Não. Certo? Se a gente analisar o texto dela todo, pode ser que a gente encontre essa sugestão no meio do texto. É errado? Não. Certo? Essa menina tirou nota máxima, ou essa pessoa, não sei se é menina, se é menino, tirou nota máxima no texto? Sim. Agora, como? Se o Enem, por exemplo, que foi uma prova de Enem, se ele pede para a gente poder fazer a solução no final, tem explicação? Não, porque ela continuou fazendo um texto dissertativo argumentativo. Deu para entender? O que eu quero que você entenda? Que o seu curso, certo? De técnico ou militar, o que você for fazer, ele vai ter uma exigência. Mas se você amarrar tão bem o seu texto, você pode tirar uma nota excelente. Só que é importante você ficar ligado às exigências, porque vai que você pegue uma banca Caxias, tá? Então, pelo sim, pelo não, desculpa, é melhor você ir pelo que é pedido pela sua instituição. Isso está claro, né? E aí, olha só que interessante. No desenvolvimento 1, ela fala da insuficiência das leis. A insuficiência das leis, isso aqui ela falou lá no parágrafo primeiro dela. Ela colocou lá no primeiro parágrafo de introdução alguns elementos que ela iria falar no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, ela fala da insuficiência das leis. Aí ela fala da Lei Maria da Penha, né? Enfim, de lei, fala sobre a internet, se eu não me engano, uma perna da Maria da Penha, da violência na internet, contra a mulher na internet. O desenvolvimento 2 fala da lenta mudança. Olha aqui, ela fala lenta mudança. Mas isso é desenvolvimento? Isso tudo está na introdução. Pertence à introdução. Por quê? A introdução ela não é feita de apresentação e tese. Pois é, só que aqui no meio ela colocou os elementos que ela iria trabalhar dentro do texto, certo? É óbvio que insuficiência das leis, ela falou um pouco mais sobre as leis, citou algumas leis, citou referências. A lenta mudança, ela falou sobre a mudança da sociedade, citou pesquisas, certo? Isso tudo ela desenvolveu, mas isso tudo tá aqui logo de cara. O cara leu e falou, caraca, essa menina vai falar então, no desenvolvimento 1, insuficiência das leis, é insuficiência, tá faltando um N ali. E sobre lenta mudança da sociedade, ok? Alessandra, e a retomada dela... Oi? Então, no caso, na conclusão, ela fechou com uma crítica. Não. Você sabe que a conclusão dela é cheia de mimimi? Eu achei. Sabe o que é um mimimi, dona Maria Alice? Ela, se você reparar, ela falou aqui
Ela na só conclusão refalou o que ela dela, já tinha falado. tudo que ela falou na introdução. Como é que é, Gabriel? Ela só refalou o que ela tinha falado. Exatamente. Olha aí o Gabriel falando. Me falou melhor do que eu. Ela só refalou o que ela já tinha falado. Então, para mim, ela está enchendo linguiça. Eu, se fosse a corretora da prova dela, não daria 1000. Por quê? Eu ia Porque ela perguntar, não... como é que ela tirou 1000 nessa redação, então? Repete, por favor. Isso que eu ia perguntar, como ela tirou 1000 se na conclusão ela está tipo que repetindo o que ela já tinha falado. Exatamente. Exatamente. Provavelmente o desenvolvimento foi tão bom que eles resolveram deixar assim mesmo. Ou, sei lá. É uma justificativa, né? De repente, o texto dela em si ficou tão amarradinho que eles resolveram, então, deixá-la com 1000. Por quê? O texto dissertativo argumentativo, ele pode ser de diversas maneiras, certo? Um texto, a gente fala que, texto dissertativo argumentativo, você não pode usar a primeira pessoa, hein, menino? Mentira. Certo? Tem gente que faz texto dissertativo argumentativo, por exemplo, um editorial. No editorial, você pode utilizar a primeira pessoa e é um texto dissertativo argumentativo, certo? Então, a gente acaba fazendo com que você se confunda, às vezes, muito mais, porque a nossa intenção é fazer você entender que você tem que se encaixar dentro de um padrão, aquele que é o mais utilizado da sociedade. Mas aí esquece de mostrar para você que existem outras formas. Mas a gente vai ver isso. Como vocês ainda são pré-IF, e aqui a gente pré-IF, pré-militar, pré-IF, Cefet, não sei se alguém vai fazer, enfim, a gente pode fazer essa modificação. Quais são as redações, os tipos de redações? Eu posso trazer para vocês, por exemplo, redações que não têm solução, mas são dissertativo argumentativo. Eu posso trazer para vocês redações que têm, sei lá, 5 desenvolvimentos. Certo? Como que essa pessoa fez isso? Porque não tinha o número mínimo de linhas. Então, pode? Pode. Aí depende muito do que a minha instituição pede. Por isso é que é importante a gente ler edital. Vocês sabem o que é edital? Alguém já leu o edital do concurso que você vai fazer? Uhum. Pronto. E no edital, ele fala exatamente, ele fala os livros que você tem que utilizar, que você tem que ver. Ele fala sobre o tipo de texto, o que ele quer que tenha naquele texto. Ele fala tudo, ele conversa com você. Basta você não ter preguiça de lê-lo. Beleza? Foi? Foi. Mas, Alessandra, uma pergunta. Oi, pode perguntar. A senhora disse que vocês, professores, falam, tipo, não, faz um desenvolvimento, conclusão e um desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só um exemplo. Para encaixar num padrão, correto? Uhum. Mas se for um padrão, você vai ser só mais um que está fazendo desse jeito. E a senhora disse para não ser só mais um. Exatamente. Tá? Mas olha o que eu quis dizer, Gabriel. Eu concordo com você em gênero, número e grau, assino embaixo, tudo. Só que, por exemplo, você vai fazer a prova do Pedro II, né? A prova do Pedro II exige que você não coloque solução, certo? Exige uma linguagem padrão e não exige que você coloque solução. Ele não pede, então, meu Deus, acabei de falar o trem aqui. Ele não pede, então, proposta de intervenção. Proposta de intervenção. Então, se você coloca proposta de intervenção dentro desse texto, pode ser que alguém te despontue. Por quê? Porque você não sabe obedecer ordens. Entendeu? Porque se está pedindo para não fazer, você não tem que fazer. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem que ser fora do padrão com a sua escrita, com o seu jeito inovador de escrever, com a sua criatividade, mostrando os conhecimentos que você tem durante esse tempo de estudo que você teve, tá? Mas você tem que obedecer a um padrão, certo? A um padrão que é institucionalizado nesse caso.
Deu para entender? Deu sim. Então tá bom. Fala, Maria Alice, quer alguma pergunta? Gabriel San, alguma pergunta? Oi? Não. Então tá bom. Vou partir para outra, hein? Eu quero o seguinte. Essa daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora, eu não vou falar sobre ela. É uma atividade de casa para vocês. Vocês vão procurar essa redação na internet, atividade de casa, hein? Para a semana. Vão procurar essa redação na internet. A gente sabe que falou sobre Libras. Quando que aconteceu o Enem? É Enem. Quando que aconteceu o Enem que falava sobre surdos, certo? Vai lá. Ah, encontrei. Beleza. Então, agora você vai colocar redação nota 1000 e aí esse trechinho para você encontrar. A partir daí, você vai analisar toda a redação dessa pessoa e vai verificar se a proposta de intervenção dela tem realmente uma proposta de intervenção ou só tem uma retomada da tese? Igualzinho o outro. O outro só tinha uma retomada da tese. Essa daqui, ó, tem realmente retomada da tese e proposta de intervenção? O que demonstra que existe uma sugestão aqui? Tudo bem? Tirou print disso aí? Professora, pode repetir, Oi? por favor, que eu fui pegar gelo? Quê? Pode repetir, por favor, porque eu fui pegar gelo? Foi pegar gelo pra quê? Eu tô com uma dor. Ah, tá velho, né, Gabriel? Isso é coisa de gente velha, hein, Gabriel? Nem sei o que eu falei mais. Ah, isso daqui eu vou colocar até no chat também, que de repente fica mais fácil para você copiar e colar. Isso aqui eu quero que você leia, encontre na internet a redação original, é redação nota 1000 do Enem que falou sobre surdos, tá bom? A partir daí, você vai analisar todo o texto e vai verificar se existe aqui retomada de tese e proposta de intervenção. Qual é a proposta de intervenção? Certo? Porque na anterior, a gente viu que só teve retomada de tese. Não teve proposta de intervenção ou solução. Beleza? Então, a gente tem duas redações que são diferentes e ambas foram nota 1000. Como é que isso pode, Alessandra? A gente vai verificar, tá bom? Então, para casa, você vai fazer isso daqui para a semana que vem, sexta-feira. E eu gostaria que vocês me dessem uma aula, tá bom? Você que vai me dar a aula em relação à redação, a analisar a redação. O que em relação à tese e conclusão. Beleza? O desenvolvimento a gente não precisa falar muito não, mas tese e conclusão a gente precisa. Isso está claro para todo mundo? Coloca o joinha aí para mim. Claro. Beleza. Cauane Fatal. Oi. Tranquilo? Sim. Gabriel San. Júlia, quem não tem microfone, fala lá. Beleza. Natan. Beleza, tá? Me falou que tá tranquilo. Matheus Félix. Quem que é? Ah, ok. É você. Beleza. O Rico. Rico, tá tranquilo? O Márcio está tranquilo. A dona Evelyn. Beleza, o Rico. Ô, VAR, como é que tá isso aí? Show. Beleza. Deixa eu ver aqui. Alexia, tranquilo. Felipe, tranquilo. Felipe Lopes. Ana. João Pedro. Tá todo mundo tranquilo aí? Show. É isso que eu quero. Me fala, porque se tiver problema, a gente tenta resolver, mas tem que, vamos tentar nos comunicar. Vamos lá, então. Continuando. Agora que a gente vai chegar na tal da conclusão. A gente, então, olha só. Alessandra, tem um tipo só de conclusão? Não tem um tipo só de conclusão. Sabe por quê? Porque existem formas de texto dissertativo argumentativo,
que vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o que que eu vou colocar no meio desses textos? Olha só. Olha o que está dizendo aqui. Ficou feio, né? Mas eu vou arrumar na próxima. Achei que fosse ficar mais bonitinho. Vamos lá. Apesar de não haver uma única forma de concluir um texto dissertativo argumentativo, ó, já disse isso algumas vezes, não tem uma forma só. Existem alguns procedimentos que são mais utilizados. São só esses procedimentos que são utilizados? Esses são os mais utilizados. Existem outros? Existe uma gama enorme de utilização, gente, para a conclusão. A gente não tem noção. Quando a gente vai fazer uma pós em texto, leitura e produção, ou em produção textual, vocês não têm noção do tanto de coisa que a gente conhece para poder passar para vocês de uma forma mais resumida, para não confundir a cabeça de vocês. Porque na nossa cabeça, a gente já está mais maduro e tal, a gente consegue identificar. Agora, para vocês é muito complicado. Pô, é uma tipologia, mas essa tipologia textual, ela tem várias ramificações, eu posso escrever de várias maneiras, né? A gente pode tirar o texto narrativo, por exemplo. Olha aí, quantos textos de gênero, quantos textos narrativos a gente tem, ó? Conto, crônica, lenda, fábula, a gente tem carta, tudo isso é narrativo? Tudo isso é narrativo. E dissertativo argumentativo? A gente tem texto de opinião, editorial, a gente tem redação, enfim, a gente tem carta argumentativa. Então, peraí, como é que eu posso identificar o meu texto? A gente está estudando aqui para um texto específico, redação, ok? Então, vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, eu vou falar rapidinho, porque na outra folha a gente tem exemplos. Então, eu vou falar rapidinho, tá? Proposta, em que o autor, ou seja, eu vou fazer uma conclusão de proposta. Essa conclusão de proposta, o que significa proposta, gente? A senhora disse lá em cima que propor era dar uma ideia, Fugiu a palavra de novo. Ato. Ato de quê? Ato de dar uma proposta, mas dar uma proposta é dar Ato de uma propor. opinião. Ato de propor uma ideia, né? Isso, uma ideia. Beleza. Apresentar Nesse uma caso ideia. aqui, pode ser uma sugestão, que é uma ideia. Então, ó, proposta, em que o autor apresenta, ó, a gente está falando aqui de soluções. Soluções para os problemas discutidos. Ou seja, dentro do seu tema, você encontrou a tese. Essa sua tese é um problema que você encontrou dentro do texto. Consequentemente, você agora vai ter que dar soluções para esse problema que você discutiu durante o seu texto todo, que você tentou convencer alguém, os corretores, durante o seu texto inteirinho, certo? Então, ó, esse tipo de conclusão, ó, é um tipo. Esse tipo de conclusão é solicitada nas provas de onde? Enem. Nós falamos das provas de onde? Lá atrás, os exemplos? Enem. Certo? Alessandra, você pode trazer, por gentileza, uma prova nota 1000 do Pedro II? Eu posso. Só tá difícil encontrar, mas eu posso, tá bom? Eu tenho até uma na minha pasta, mas ela é muito velha. Eu acho que ela é de 2003. Mas se não tiver Alessandra, outro jeito, eu vou colocar aquela mesma. Oi? pode tentar trazer uma da EPICAR? Posso trazer uma Colégio da Naval? EPICAR? Posso, tranquilamente. Deixa eu até Ok, anotar obrigado. aqui. Aí, a gente verifica. Eu não sei se eu vou conseguir nota 1000, porque eles não gostam muito de divulgar, não. Mas a gente consegue, tá bom? Tô batalhando nisso. Então, a gente vai trazer... Deixa eu ver aqui que tem alguém me falou alguma coisa. Da EPICAR também. Ok. Do CAP. Ah, do CAP Macaé. Tá. Eu tenho, do CAP Macaé eu tenho.
Não é nota 1000, mas eu tenho, porque o CAP também não divulga, assim, não coloca na internet para a gente poder ler, mas eu tenho aqui. Vamos lá. Então, ó, essa prova é do Enem, que sempre exige uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução que respeite os direitos humanos. Então, quando eu falo que respeite os direitos humanos, eu estou falando aqui, basicamente, de elementos que eu não posso falar mal do ser humano, ok? Aí, a gente tem aqui conclusão por síntese. O que é a conclusão por síntese? O autor, ele retoma ideias lançadas na tese e nos argumentos dele. O que é retomar? Voltar. Ele volta a falar. Lembra daquela menina que a gente viu ali, que ela retomou a tese dela? Ela, na verdade, ela fez uma síntese. O que é síntese? Vamos lá, deixa eu fazer só parar aqui um pouquinho e fazer uma diferenciação entre resumo. Presta atenção aqui, desculpa a letra. Resumo é diferente de síntese. Por que resumo é diferente de síntese, Alessandra? Porque o resumo, eu vou lá e pego só os elementos que me interessam. É Ctrl+C, Ctrl+V. E não coloco nenhuma visão minha. Ok? Por exemplo, se eu resolver fazer o resumo aqui desse trechinho, eu vou pegar Ctrl+C, Ctrl+V do que é importante. A conclusão, ela pode ser do tipo proposta, síntese, agregação, surpresa, citação, surpresa, pergunta. Beleza? Esse é o meu resumo. Eu copiei, colei, Ctrl+C, Ctrl+V e não coloquei uma visão minha. Agora, se eu pego o resumo e coloco a minha opinião, eu estou falando de síntese, certo? Então, quando eu falo assim, a conclusão, ela tem alguns tipos, como proposta, como síntese, agregação, pergunta. Entretanto, a mais interessante para mim é a surpresa, visto que, ou seja, percebeu? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, mas em seguida eu coloquei o meu posicionamento. Isso é síntese. Ok? Há uma diferença. Então, na escola, quando o professor fala assim, faz um resumo para mim, que você vai lá no seu livro, geografia faz muito isso, você vai lá no seu livro e copia tudo que você acha interessante, você está fazendo um resumo. Agora, se você copia o que você acha interessante e coloca depois a sua visão em relação àquilo que você leu e copiou, você está fazendo uma síntese. Deu para entender a diferença? Uhum. Então, Alessandra? Oi. Síntese é mesmo que resenha? Ah, tá. Vamos lá, então. A síntese, ela é diferente também da resenha. Porque a resenha, ela tá ligada à obra de arte, certo? A síntese, ela é um posicionamento sobre textos que você lê, sobre artigos científicos, sobre aulas, enfim, no jornal, certo? Quando você fala em resenha, ela também é eu vou copiar o que eu achei interessante nesse livro, nessa exposição, nessa vernissagem, enfim, eu vou utilizar o que eu achei interessante, Ctrl+C, Ctrl+V, o nome do autor, o nome do ator, enfim, pode ser uma peça teatral, um cinema. Então, a resenha, ela é igualzinho à síntese, só que a resenha, ela fala sobre arte em geral. Foi? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. Então eu já vi a proposta, então a intervenção aqui, solução, que é a mais usada no Enem. Aí a gente tem a conclusão por síntese,
em que o autor retoma as ideias lançadas na tese. Então, aquela mocinha que a gente analisou ali, ela fez uma conclusão por síntese, certo? Ela colocou Ctrl+C, Ctrl+V lá na tese dela, colocou lá na conclusão e depois fez uns mimimis lá. Colocou lá um montinho de coisas para poder finalizar. Beleza? Foi bem? É um texto dissertativo argumentativo? Aí, o que o Gabriel me falou. E a Maria Alice estava falando, como que essa menina conseguiu tirar nota 1000, Alessandra? Ela conseguiu porque ninguém podia falar para ela que ela não estava fazendo texto dissertativo argumentativo, porque ela fez uma conclusão. E provavelmente a solução dela estivesse no meio do texto. Então, tinha solução. Beleza? Então, são tipos de conclusão nas dissertações. Aí aqui, ó, e nos argumentos, ela poderia também ter colocado algumas sínteses, alguns resumos ali nos argumentos dela? Poderia, certo? Ter pego alguns elementos ali para poder sintetizar. Agregação. O que é agregar? Agregar não é colocar elementos? Então, reunir. Então, ó, em que o autor reúne em uma palavra ou uma frase as ideias apresentadas. Então, eu vou utilizar uma palavra, uma citação. Tem gente que gosta de terminar com citação, né? Mas essa citação ou algo que alguém falou, ou um dito popular, por exemplo, pode ser agregado ao que ela disse. E aí acaba fechando e finalizando o que ela disse, certo? Então, a agregação, eu agrego, eu coloco elementos que vão fechar o que a minha tese falou e eu vou, obviamente, dar um fechamento interessante para a minha tese a partir de agregar elementos, certo? E a surpresa, que também tem citações, em que o autor finaliza o texto de forma criativa. Eu adoro, eu acho que não tem texto mais gostoso, melhor texto, do que quando você finaliza uma redação. Estou falando por mim, tá, gente? Mas isso não quer dizer que a sua instituição goste disso. Tá? Deixar isso bem claro. Eu acho que a coisa mais gostosa quando você consegue colocar a criatividade no final do seu texto. Isso demonstra, isso é um tapa na cara do corretor, porque ele fala assim, gente, esse menino se sentiu tão à vontade em falar sobre esse assunto que no final ele termina de maneira criativa. Utiliza uma ironia, utiliza uma frase de efeito. Agora, cuidado! Porque tem gente que faz igual propaganda, sabe? Publicidade. E fala assim, venha você também, vamos ajudar os surdos também. Não é isso, tá? Publicidade é uma coisa. Quando eu falo em surpresa, elemento surpresa, fechamento surpresa, eu estou falando de algo intelectual, algo diferente, algo irônico, algo que faça o cara parar e pensar. Certo? Não é qualquer balela que faz o texto ficar criativo. Eu, particularmente, acho que quando você tem uma conclusão surpresa, com criatividade, principalmente com ironia, você está tendo um diferencial gigante. Não tem como não passar em nenhuma instituição. Aí, eu falo o seguinte, você é um cara bem-humorado. Né? Sabe aquele cara sarcástico que fala que tudo que falam com você, você encontra um humor para aquilo, ou é muito crítico, sabe? Ou é um cara muito crítico. Utiliza isso na sua redação, sabe? Essas coisas que você acha que não podem ser utilizadas numa redação, ela pode ser utilizada, só que de maneira inteligente, ok? Você tem que ter cuidado, por exemplo, para não ferir o ser humano, os direitos humanos, em qualquer situação. Mas você pode utilizar, ok? Pode utilizar aqui nesse elemento surpresa uma figura de linguagem. Você pode utilizar, que é uma ironia. A ironia é uma figura de linguagem, mas você pode utilizar outras também. Então, enfim, você pode usar e abusar. Essa daqui, gente, todo mundo que fecha bem um texto surpresa, com conclusão surpresa, esse cara geralmente tem um destaque,
Geralmente. Ou ele passa por várias pessoas da banca, ou, enfim, chegam a uma conclusão de que o texto dele pode ser bem-vindo. Beleza. E a pergunta, por meio da qual são lançados questionamentos para reflexão. Vocês já viram, e eu tenho certeza que vocês já fizeram, porque é o mais utilizado, na conclusão o cara vai lá e coloca uma pergunta para o corretor. Eu não gosto muito dessa. Sabe por que eu não gosto muito dessa? Aí é pessoal também. Vou explicar por quê. E eu acho que você também não deveria gostar. Por quê? Quando você coloca uma pergunta no final e não responde ou não respondeu essa pergunta no decorrer do seu texto inteiro, anteriormente, demonstra que você, na verdade, tem dúvidas sobre o que você escreveu, né? E aí, você está querendo que o corretor te ajude, né, a sanar aquela dúvida. Essa é a impressão que eu tenho quando eu encontro uma pergunta dentro do texto. Certo? No final, na conclusão. É o mais utilizado, mas toda vez que eu encontro essa pergunta, fica parecendo que você não sabia o que escrever e tentou fechar ali da maneira que você podia, porque você está cheio de dúvidas e fechou com uma pergunta. Você concorda comigo ou não? É válido discordar, hein? Eu adoro que discordem, inclusive. Depende. Por quê? Tipo, só botar a pergunta assim e acabou? Não concordo, mas se você, sei lá, coloca a pergunta e, por exemplo, há alguma coisa que indica que, por exemplo, no meio do texto você coloca alguma coisa que responde essa pergunta indiretamente. Aí é uma boa, eu acho. Aí é válido. Aí você foi inteligente. Isso quer dizer que eu posso utilizar qualquer uma dessas aqui. Beleza? É claro que agora a gente vai trazer algumas provas, como eu já disse, para a gente poder analisar e verificar aqui qual ou quais dessas conclusões são utilizadas na dissertação, certo? Mas você sabe que você pode utilizar qualquer uma dessas, ok? Deixa eu ver quem tá falando aqui. Se por uma... Kawane falando. Peraí, deixa eu só responder. Quem é que perguntou? Eu não... Orar... Álvaro. Álvaro. Ai, Álvaro, você é um palhaço de trás para frente, Álvaro. Adorei, Álvaro. Muito criativo. Álvaro, quando você fala em retórica, o que você quer dizer com retórica? O que significa retórica para você? Pois é. Pode ser, tá? Mas eu acho que ele infantiliza. Quando eu tenho... O Álvaro falou o seguinte. Ele falou o seguinte, ó. Uma pergunta que a resposta seja óbvia. Algo que esteja certo. Beleza. Pode ser? Pode. Aí é uma visão pessoal agora. Só que eu acho que quando você termina um texto com algo que tá na cara a resposta, né? Que é óbvia a resposta, o seu texto, você de repente fez um texto super brilhante e aí veio no final com aquela perguntinha que todo mundo sabe a resposta e parece que o seu texto fica obsoleto, sabe? Parece que tudo que você escreveu e se esforçou para escrever bem, ele cai por terra, porque a pergunta é tão fácil que o cara acaba desvalorizando o seu texto. Então, para mim, não deve ter essa pergunta aí onde seja óbvia, tá bom? Aqui o Natan perguntando, professora, por exemplo, e se eu fizer uma pergunta que nem a banca entenda? Eles podem achar pessoalmente inteligente? Não. Eles vão achar que você não teve coerência, entendeu? A banca ela tem que entender tudo, você não está entendendo? A gente escreve para eles com uma finalidade. Então, ela tem que ter uma pergunta, ela tem que, enfim, tem que entender,
Se ela não entender, se um corretor não entender e passar para o restante da banca e os outros entenderem, aí beleza. Mas se todos não entenderem, tem qualquer coisa fora do lugar aí, tá faltando clareza. Algo que Alessandra, Peraí só um pouquinho. O Álvaro ainda continua. Algo que não tem uma resposta certa. Uma pergunta com cunho filosófico ou múltiplas interpretações. Eu gosto, Álvaro. Professora, Eu acho o que é Álvaro válido, está complementando porque o que Nathan demonstra que disse. você, de alguma forma, tá lendo, tá pesquisando. Eu acho legal. Que aí você cria no outro uma expectativa. Certo? Ah, muito bom. E outra, se você abre o seu texto bem, faz o seu texto muito bem e faz um final meleca, o que conta é o final. É igualzinho novela. Você assiste uma novela boa pra caramba, aí o final é aquela meleca. O que vai ficar? O final. Tá? Cuidado com isso. Beleza, meninos? Semana que vem a gente fala então de quais são essas... O Marcos já deve estar por aí, já tá? Semana que vem a gente fala, então, sobre os tipos e aí com exemplos, tá bom? Pra gente entender melhor como é que fica isso. Alessandra, só me pergunta uma coisa. Pergunta? Se por um acaso, no final, na minha conclusão, em forma de pergunta, eu colocasse uma pergunta, só que antes eu botei a resposta só que em oculto, sem botar na interpretação, se a pessoa tiver uma boa interpretação, ela conseguir interpretar a pergunta, vai estar certo? Tá certo. Porque a sua intenção, nesse caso aí, foi fazer com que o cara, se ele leu com atenção o seu texto e entendeu, quando você fizer a pergunta, ele vai falar, mas ela já respondeu isso lá em cima, certo? Então, ela deu a resposta primeiro para colocar a gente para pensar depois. Então, pode, não é ruim, não. Não, porque eu já fiz... eu não faço muito, mas quando eu faço texto assim, eu boto, mas sem que fique repetitivo. Só que quando eu, às vezes, coloco, eu não sei diferenciar muito quando eu repito ou quando eu não boto de forma que não fique repetitivo. Eu não entendi agora. Tem a forma de você botar a resposta oculta, só que sem deixar repetitivo. Uhum. Na hora da pessoa interpretar. Ah, tá, entendi. Ok, tudo bem. Eu acho que é inteligente. Aí eu queria saber se é certo, porque Sim, é bom deixar a pergunta, mas não deixar a resposta. Mas se eu deixo a resposta, só que com uma outra interpretação, mas naquele sentido de resposta. Uai, se dentro do texto tiver a resposta, é válido, tá bom? Só não é válido se não tiver a resposta dentro do texto, porque aí fica parecendo que você quer a ajuda da banca. Sim, ok? Uhum. Fechou. Beijos. Marcos já chegou por aí? Acho que Ainda não. Ó, antes da beijo senhora pra aí, vocês. pode me Até responder uma semana que vem. pergunta? Olha a atividade, hein? Vocês printaram lá? Uhum. Então tá bom.